Hoje o que a gente vê nas igrejas pentecostais é muita emoção na carne. A igreja pentecostal, há anos atrás, ela era uma igreja que levava a palavra de Deus a sério. E ainda tem igrejas pentecostais que levam a palavra de Deus a sério. Só que hoje em dia o título pentecostal, ele mostra hoje que quando você fala sobre pentecostal, o que você logo pensa hoje? Né? Você pensa numa igreja que o povo pula, roda, sapateia. E isso, meus irmãos, no meu modo de ver, não tem muita coisa a ver ou nada a ver com o cristianismo. Até porque muitas pessoas, quando vão para um culto pentecostal, hoje em dia, das igrejas modernas, hoje em dia, a gente vê muito o quê? As mensagens são com palavras de efeito, para que pessoas pulem, rodem no culto, né? Então, não se tem mais aquela atenção. Hoje em dia, as pessoas que vão para uma igreja hoje, é mais na base da euforia. Ela chega na igreja, ela quer pular, rodar, e aquilo ali são manifestações que são geradas ali pelo estímulo dos hormônios da carne da pessoa, né? Então, me perdoe se eu estiver falando alguma coisa que te ofenda, mas eu quero que você faça uma reflexão, que isso não seja para te ofender, mas que você venha entender que é muito melhor quando você senta numa igreja, num banco de uma igreja, para ouvir a palavra e prestar atenção nela. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que hoje em dia, quando você chega num culto, numa igreja neopentecostal, pentecostal, né, as igrejas modernas, o que a gente vê hoje? A gente vê pessoas pulando e rodando no horário da palavra, da pregação. O pastor está pregando ali e pessoas estão rodando, sapateando. Não estão atentas ao culto, mas estão eufóricas por causa, né, também do estímulo da mensagem. Porque mensagem que leva as pessoas a rodarem, sapatearem no culto, elas não são mensagens cristocêntricas. Porque quando você está pregando sobre Cristo, você pode ver, a igreja ela para ouvir. Você não fica escutando os irmãos dando glória na hora da pregação. Quando você começa a falar sobre Jesus e sobre os mandamentos dele, você não vê ninguém na igreja rodando. Ninguém sapateando, ninguém falando em língua estranha. Você apenas vê pessoas ouvindo a palavra de Deus. Eu mesmo, quando sou convidado para ir pregar em alguma igreja, eu vou lá, eu procuro pregar uma mensagem e expor a Bíblia, a palavra de Deus, não minhas experiências, mas falar a respeito, estudar o texto, seu contexto, e mandar para a igreja aquilo que está na Bíblia. Sabe, sem adulterar ali a palavra. Pregar a palavra com sinceridade. E eu não vejo ninguém rodando, sapateando, nem pulando. Mas eu já vi pregadores que quando eles pregam, o povo fica rodando, pulando. E quando eu vou ver a mensagem dele, não tem muita edificação. Porque ele começa a pregar meio que sem sentido, falando palavras de efeito para que aquelas pessoas comecem a se manifestarem daquele jeito. Então, meus irmãos, seja pentecostal, mas seja um pentecostal como está lá em Romanos capítulo 12. Paulo chega até rogar pelo momento do culto que a gente apresente a Deus o nosso culto racional. O que é o culto racional? Culto racional é quando você para aprender. E no meio do pula-pula não tem como aprender nada. A pessoa sai de lá suada, sai de lá cansada, mas sai de lá menino na fé, sai sem conhecimento. Agora a gente começa a ter conhecimento quando a gente para ouvir e ouvir a palavra de Deus.